Em Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro já assinou a medida provisória que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o Banco Central. O repórter Fernando Rego Barros acompanhou essa história e vai conversar conosco agora. Fernando, boa noite. O COAF vai mudar de nome e de presidente. Isso, Renata, foram duas mudanças de uma vez só. Boa noite a você, boa noite a todos. O novo COAF vai se chamar Unidade de Inteligência Financeira. Vai continuar a ser um órgão estratégico de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. E o comando da unidade passará a ser indicado pelo presidente do Banco Central. O atual presidente do COAF, Roberto Leonel, vai deixar o cargo. Auditor da Receita há mais de 30 anos, ele integrou a Operação Lava Jato e foi indicado pelo ministro Sérgio Moro, quando o COAF ainda fazia parte do Ministério da Justiça. Desagradou o presidente Jair Bolsonaro quando criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender o uso em investigações de dados fornecidos por órgãos de controle, como o COAF, a Receita Federal e o Banco Central, sem a autorização da Justiça. A decisão liminar dada por Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro. Um relatório do COAF apontou movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, que é ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa argumentou que dados dessas movimentações foram repassados ao Ministério Público sem autorização judicial. O plenário do STF ainda vai analisar a questão. Quando a medida provisória entrar em vigor, haverá uma transição que vai ser comandada por Ricardo Lial, atualmente diretor de supervisão do COAF. Ele tem experiência no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. O governo já disse que a nova unidade de inteligência atende ao que determina o GAFI, Grupo de Ação Financeira, que é uma referência internacional no combate a esses crimes e ao financiamento do terrorismo. Agora à noite, o Banco Central informou que, de acordo com a MP, compete ao presidente do BC indicar o presidente e os conselheiros da unidade da inteligência financeira. E que o banco será o responsável pela aprovação da estrutura de governança do novo órgão. Mas a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais é contra a mudança. Na semana passada, mandou um documento ao presidente e aos ministros da Justiça e da Economia, afirmando que é preciso levar em conta a complexidade das organizações criminosas no Brasil, especialmente em relação à corrupção e lavagem de dinheiro, e que é preciso que o Estado dê ao COAF uma estrutura adequada para enfrentar isso. Agora, Fernando, outro destaque do dia, outra notícia que abriu a semana aí em Brasília hoje foi uma troca num cargo bem importante, no segundo cargo mais importante da Receita Federal, num ambiente de muito mal-estar dos auditores que andam apontando tentativas de controle político do órgão. Isso, Renata. A Receita anunciou hoje que o novo subsecretário, número 2 no órgão, será o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que atualmente trabalha na área de fiscalização da Delegacia da Receita no Recife. Ele deverá substituir João Paulo Fachada, auditor fiscal há 20 anos e com experiência na área de cobrança. Essa troca do subsecretário-geral é vista como uma forma do governo sinalizar que tem controle sobre a Receita Federal. O clima entre os auditores é de preocupação com a interferência política na Receita. O contexto dessa desconfiança tomou corpo no fim de semana. O auditor José Alex Nóbrega de Oliveira, que comanda a alfândega do Porto de Itaguaí, na zona oeste do Rio, publicou em um grupo de rede social uma mensagem apontando uma possível interferência política na Receita Federal. Ele disse aos colegas que poderia ser substituído a mando do que chamou de forças externas que não coadunam com objetivos de fiscalização da Receita e que o superintendente da Receita na região também estaria ameaçado por estar se negando a substituí-lo. Investigações apontam o porto de Itaguaí como provável entreposto de armas da milícia e do tráfico no Rio de Janeiro.
Essas substituições na Receita no Rio ainda não se concretizaram, mas a possibilidade de ingerência política levou os auditores a planejar uma exoneração coletiva de 5 subsecretários da Receita. Eles seguem no cargo, mas dizem que se novas interferências ocorrerem, poderão pôr em prática o plano de saída. A gente lembra ainda, Renata, que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom em relação à Polícia Federal, outro órgão de investigação, né? Anunciou a saída do superintendente da PF do Rio de Janeiro, Ricardo Saad, alegando problemas de produtividade. A direção da Polícia Federal afirmou que a saída não foi por questão de desempenho e que o substituto seria o delegado de Pernambuco, Carlos Henrique Oliveira Souza. Aí o presidente disse que o substituto seria um delegado de Manaus e não de Pernambuco. Afirmou que quem mandava era ele, que tinha poder de veto. Mas horas depois mudou o discurso. Disse que se a PF queria o delegado de Pernambuco para o cargo no Rio, não tinha problema. Renata? Obrigada, Fernando. Bom, e o que repercute desde a